Bom, gente, finalizando então essa primeira semana, vamos à definição de vetor. Um vetor no plano é coleção de todos os segmentos orientados equivalentes a um segmento orientado dado. O que significa isso? Se AB é um segmento orientado, o vetor consiste de todos os segmentos orientados equivalentes a B, vai ser designado por essa setinha, e qualquer segmento orientado equivalente a B é chamado de um representante do vetor AB. E os vetores são escritos ou pelos pontos ou por uma letra minúscula com uma flecha por cima. Então, pela definição, eu tenho que AB é equivalente a CD se e somente se o vetor AB é igual ao vetor CD. Melhorando um pouquinho, entendendo um pouco mais sobre essa definição. Como se aqui eu pusesse todos esses segmentos equivalentes no mesmo saco, então imagina que eu tenho um conjunto de segmentos equivalentes, eu vou ter um vetor AB que representa esse conjunto de segmentos equivalentes. Então, o vetor, basicamente, ele representa todos esses segmentos que são equivalentes, ok? Agora, continuando com a nossa definição, as coordenadas de um vetor, então vamos supor que eu tenha, agora no plano, tá bom? Um ponto A de coordenadas A1 e A2, um ponto B de coordenadas B1 e B2, e eu vou dizer que o vetor A é correspondente ao vetor AB, se o B1 menos A2 e o B2 menos A2 formam as suas coordenadas. Então, as coordenadas do meu vetor A é a diferença da abscissa do B com a abscissa do A, da ordenada do B com a ordenada do A. Então, muito cuidado, e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, que quando eu falo de coordenadas, a coordenada não significa necessariamente uma localização no plano. As coordenadas não dependem do segmento escolhido. Então, basicamente, as coordenadas vão representar uma determinada distância no plano. Então, as coordenadas do vetor A não dependem do segmento escolhido para representá-lo. E são as coordenadas do único ponto P, tal que A é igual a P. O que isso significa? Então, explicando, que situação eu tenho aqui para esses vetores localizados no sistema cartesiano? Se você reparar bem, o ponto A tem coordenadas menos 8, menos 2. O ponto B tem coordenadas menos 4 e 6. Então, o que seria o meu vetor U? O meu vetor U seria, vamos lá, menos 4 menos menos 8, menos 4 menos menos 8, e eu teria 6 menos menos 2. Então, o meu vetor U tem coordenadas menos 4 mais 8, 6 mais 2. As coordenadas do vetor U seriam 4 e 8. Veja, esse 4 é a distância no meu eixo das abscissas e o 8 é a distância no eixo das ordenadas. Não tem a ver com a localização no sistema cartesiano, tá bom? Quando eu falo das coordenadas de um determinado vetor. Bom, nesse caso aqui do CD, perceba que 8 menos 4 dá 4, e agora 1 menos 4 dá menos 3. Então, esse meu vetor W é o 4 menos 3. Esse meu vetor Z, você tem como distância no eixo das abscissas 14 menos 10 dá 4, distância no eixo das ordenadas menos 1 menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, esses dois vetores, veja, a sua localização não é a mesma, mas você tem esses vetores com as mesmas coordenadas. Então, cuidado, não interprete esses dois pontos como coordenadas especificamente, tá bom? Esse vetor V ele parte da origem. Então, partindo da origem, eu posso ter
uma questão de localização um pouco mais próxima daquilo que seria um pouco mais intuitivo, tá? Mas o conceito de vetor não é tão intuitivo assim, apenas começando da origem. Para esse caso aqui, eu teria a distância no eixo das abscissas de menos 4 unidades, que é o menos 4 menos 0, e a distância do eixo das ordenadas, menos 3 menos... Desculpa. É exatamente. Das ordenadas, menos 3 menos 0, que é igual a menos 3. Então, aqui eu tenho minha representação do vetor no meu sistema cartesiano. Pessoal, com isso, fechamos a definição voltada para vetores. Espero que tenha ficado claro. E nós temos no NEAD todas as orientações para que isso possa ser consolidado ao longo da semana. Tá bom? Muito obrigado a todos e até logo.